Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 52, cujo tema é sexo, prazer, direito ou responsabilidade. E aí, Rita, mudamos de tema, né? Mudamos de proposta. Vamos falar de sexo? Ai, meu Deus do céu, Rita. Cedemos, né? É. Então, acabamos com aquela coisa de espiritualidade, agora a gente vai falar do que é moderno. Ué, mas desde quando espiritualidade não é modernidade, né? E ainda bem, né? Então quer dizer que não mudamos muito. Não mudamos muito, até porque o sexo também tá aí, né? Tá envolvido também. E por que a gente vai falar de sexo hoje, Rita? É porque o sexo anda muito mal falado, né? Então vamos falar um pouquinho bem do sexo, Mal né? falado, todo mundo fala de sexo, todo mundo sabe de sexo. Isso, Rita. por isso mesmo, né? O sexo está muito em voga, sempre esteve, né? Mas eu tô sentindo que está assim, tá demais. Muita sensualidade, a humanidade está muito sensualizada, até demais, né? As crianças muito sensualizadas. Isso não é muito bom, porque nos leva assim para um lado mais instintivo, né? Do sexo. E o que você acha, hein? Do lado instintivo? Porque na verdade, se nós pararmos para pensar, né, é dito que o ser humano, né, se diferencia do reino animal exatamente pela sua racionalidade, pela sua inteligência, discernimento, né, pelo seu discernimento. E, no entanto, quando falamos de sexo ou tratamos de sexo, eu não vejo muita diferença entre nós e o reino animal. Porque no caso do reino animal, eles fazem uso do sexo no sentido da procriação. É como se eles recebessem um impulso divino e dão vazão a esse impulso através do sexo para procriar, para garantir a existência da espécie. E no caso de nós seres humanos, a gente usa o sexo para procriação também, mas a gente usa para o prazer, né? E muitas vezes de uma forma viciosa, não é? Apesar de que até para procriação, né? Estamos deixando essa história um pouquinho de lado, né? Muitos de nós. Então, mas esses são dois viés assim importantes, né? O da reprodução e o do prazer. E do prazer, né? Que nós sentimos, e não há nada de errado nisso, Eu acho que não há nada de errado, Rita, mas vamos voltar numa coisa. Eu sempre gosto de lembrar, né, os ensinamentos do Buda, porque os ensinamentos do Buda, eles são... O Buda era um médium do Cristo, né? Como nós acreditamos nisso, e os ensinamentos do Buda são eternos. O Buda, nas suas 4 nobres verdades, o que ele dizia? Primeiro, que existe o sofrimento. Segundo, que a razão do sofrimento é a ignorância. A terceira nobre verdade é que é possível você superar o sofrimento. E a quarta nobre verdade é que a superação do sofrimento é através da senda óctupla. Eu confesso que eu não lembro os 8 elementos da senda óctupla, mas nas minhas palavras seria mais ou menos alguma coisa como sentimento, pensamento, ação, expressão, fala corretas. Ou seja, aquela coisa do equilíbrio, a coisa do caminho do meio. E daqui a pouco vocês vão poder entender por que eu estou falando do Buda, por que eu estou falando do sofrimento. Mas... por falar em sofrimento, né? Hoje a gente já entende um pouquinho, né, diferente essa coisa do sofrimento. Até falamos num vídeo nosso aqui sobre dor e sofrimento, não é? É verdade. Que nós recebemos a dor, que são os nossos conflitos, os nossos problemas na vida, né, as dificuldades. E o sofrimento é quando nós não compreendemos essa dor, que no caso ela vem por uma resposta, né, a uma reação a alguma ação nossa, né, do passado. E aí o sofrimento ele só ocorre quando nós não entendemos essa dor e não conseguimos tirar proveito dela para o nosso crescimento. Aí vem o sofrimento, mas podemos ter a dor sem sofrimento, né? Mas a gente acaba incorrendo no sofrimento, Rita, e depois desenvolvendo um pouco mais desse papo, a gente vai ver que a gente vai cair no sofrimento enquanto nós estivermos fazendo um uso do sexo do jeito que a gente convencionou fazer. Nós vamos gerar novas dores futuras, né? Porque os com mau uso, né? Porque os encontros não vão ser encontros de alma, vão ser encontros, como a gente está falando, muito da coisa do instinto. Sim, entendeu? E a coisa, quando é função do instinto, gera o quê? Gera ressentimento, gera raiva, gera ódio, gera decepção. Agora você falando, eu pensei, mas será que esse instinto, né, essa primeira parte, né, do encontro de duas almas, assim, pela atração física, não seria
para poder eles se reencontrarem e cumprirem alguma coisa, né, que ficou pendente no passado? Pode ser, eu não sou capaz de dizer para você que não seria, mas o que eu digo, vamos voltar também um pouquinho. Eu acho que o sexo, sendo uma coisa extremamente importante na nossa formação, nós somos muito mal educados em relação ao uso dessa energia. É verdade. Mesmo às vezes nas nossas famílias ou quando durante o nosso crescimento, né, Falta os uma nossos orientação, pais né? têm muita dificuldade em lidar com esse tipo de conversa, né, no sentido até de que nós tenhamos mais responsabilidade para com a sexualidade, para com o uso, vamos assim, o uso entre aspas, né, do nosso corpo, com quem nós vamos compartilhar essas nossas energias. Então são assuntos que não se falam e que a gente acaba descobrindo isso de uma forma atabalhoada, né? Muito mais, de novo, movido por instinto do que necessariamente por afeto, por amor. Né? É muito mais a coisa a princípio da curiosidade, como é que é, alguém fala que é assim, alguém fala que é assado, e a gente vai de uma forma atabalhoada entrando nessa seara. Na verdade, a orientação, né, sexual é somente, né, como não procriar, né, como não engravidar e tal, não adquirir doenças, né, transmissíveis, e não se fala em mais nada, mas talvez não se fale porque não se conheça, né? Não, eu acredito Acho que a gente... a ignorância mesmo, né, do que é realmente, né, o sexo para nós, para nossa vida, né? E eu diria, Rita, que o sexo é um ato de procriar, de gerar, né? É algo que nos equilibra na condição, ou melhor, nos coloca na condição de co-criadores, de deuses, né? É uma energia que o divino colocou dentro de cada um de nós e que certamente nos pediria uma outra posição ao fazermos uso do sexo. Como tudo na vida, deve ser feito com amor, né? Deve ser feito com amor, deve ser feito com equilíbrio, deve ser feito com consciência, porque através do sexo, vamos pensar no aspecto da procriação, né? Você permite que uma outra alma encarne, que ela equilibre os seus débitos e que ela possa evoluir. Mas isso é um sentimento além. É um sentimento que não tem a ver com os nossos órgãos físicos e com a nossa busca de prazer, né? É um serviço, é uma forma de você estar uno com a divindade, né? E fazer com que esse amor da divindade que é colocado para todos nós possa ter utilidade, possa ajudar, como a gente falou, com uma outra alma em carne e ela possa se expressar na vida física, né? E a gente não tem esse tipo de sentimento. Aliás, eu acho que seria bastante interessante que todos nós pudéssemos ler o livro Missionários da Luz, né? Missionários da Luz explica com muita propriedade essa necessidade de nós transcendermos o sexo no sentido de ser um ato físico, né? No sentido de ser esse prazer transitório e percebemos o sexo como uma emanação da criação. A criação precisa ser feita, e ela é feita tanto nos reinos físicos, como no caso da Terra, como nos reinos etéricos e materiais. Quando você cria um mundo, você está trazendo à forma um processo de fecundação, não é verdade? Nós, como alma, quando nos encontramos um com o outro, no sentido, no caso de gerar, com amor, com carinho, né? Então a alma expressa a sexualidade dela através do amor. E a forma como nós fazemos o sexo, talvez ainda um pouco primitiva, né, em comparação aos reinos angélicos, né? Sim. É uma coisa muito diferente, mas a gente vai evoluindo aos poucos e tudo isso vai se modificando. Aliás, lembra daquele romance, o Sexo e Destino, Sim. onde eles comentam que existem escolas sobre o sexo, para ver como nós não sabemos exatamente, completamente nada, né, nada sobre isso, sobre esse assunto. Porque para ter escolas, né, no astral sobre sexo, é porque é uma coisa muito importante e que demanda estudo, né, sobre ele. E nós não nos preocupamos e não sabemos, e aí eu volto à questão da educação. A nossa educação é deficiente, até no sentido de percebermos como é que a gente chega à fisicalidade. Como, vamos chamar assim, os engenheiros siderais trabalham na nossa formação para que a gente possa, né, chegar à vida, depois gerar a vida e depois transcender a essa questão, né, do sexo, né, da questão do corpo, da questão do físico, né, por uma coisa mais santificada, vamos assim dizer. Mas chegaremos lá.
É isso, gente. Isso aí foi só um toque para que a gente possa pensar a respeito dessa questão. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Ou o seu dislike. de mandar sugestões pra gente, né? Isso e se aí. vocês não concordarem com nada disso, escrevam que pra gente tá aberto até para voltar a esse assunto, talvez com outro enfoque. Abra um verbo, hein? Valeu. Tchau, Então, tchau. ótimo final de semana Boa para vocês. semana. Um grande beijo. Valeu. Beijos.